Oiê, professora Andréa do canal Biomania e hoje venho trazer para você mais um vídeo sobre genética dos grupos sanguíneos. Olha aí quantos tópicos a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Se você não sabe nada ainda sobre o tema, começa pelos vídeos que já postei e que aparecem aí na descrição, na playlist, ok? Hoje temos um mix de informações sobre esse tema e ainda resolução de questões. Aproveita e já faz aí a tua inscrição no canal. Segue a vinheta. Então, começando com o esquema de doações do sistema ABO. Note que aqui temos os 4 fenótipos descobertos por Landstein. Destaque especial para o sangue AB, que não possui aglutininas, ou seja, nem anti-A nem anti-B, e ficou conhecido como receptor universal. E o sangue generoso, aquele sangue bom que ajuda qualquer pessoa por não possuir aglutinogênios, ou seja, por não atacar ninguém. O doador universal, o sangue O. Perceba também que o doador universal direciona setas para todos os grupos, inclusive para si mesmo, e é apenas do seu próprio grupo que ele poderá receber. Enquanto isso, o grupo AB recebe de todos os outros grupos, mas na hora de doar, só pode doar para o seu próprio grupo AB. Mas não é só isso que importa na hora da doação. E quando percebeu que, apesar desse esquema, muitas pessoas ainda estavam perdendo a vida por incompatibilidade nas transfusões, os médicos Landsteiner e Wiener, em 1940, descobriram o sistema RH, que recebeu esse nome com base nos estudos realizados em macacos rhesus, um primata de origem asiática e considerado sagrado para os hindus. Os pesquisadores injetaram sangue do macaco em coelhos e perceberam a formação de anticorpos no plasma dos coelhos. Testaram o soro dos coelhos contendo anticorpos nos macacos rhesus, obtendo um processo de aglutinação das hemácias. Assim, surgiu o soro anti-RH, que na verdade compõe-se de um grupo com 61 tipos de antígenos ou glicoproteínas que são encontradas nas hemácias. O que se classifica como muito importante para nós na espécie humana é o chamado soro RHD, visto que o gene será classificado como D. Quem tem a proteína do macaco rhesus chamaremos de RH positivo, o que corresponde, como você observa aí, a 85% da população mundial. Quem não tem essa proteína do macaco será chamado de RH negativo. Nesse sistema RHD, aqui também teremos o dominante e o recessivo. Podemos usar as letras D ou R para representar os genótipos. Então, observe aqui, ó, Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho representa o RH positivo, que é exatamente essa pessoa que apresenta o antígeno RH. Aqui também podemos chamar de positivo o Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, ou seja, para esse aspecto também teremos o homozigoto e o heterozigoto. Já o recessivo, o RH negativo, pode ser representado com as letras minúsculas Dzinho, Dzinho ou Rzinho, Rzinho. Então aqui nós vemos um cruzamento, que a gente vai estar seguindo a regra do monohibridismo, como faremos aqui nesse exemplo. Vamos cruzar RH positivo com RH negativo. Consideremos o positivo como heterozigoto e o negativo aqui, o duplo recessivo, sempre assim. Colocando o nosso quadro de Punnett, distribuindo, separando aqui na formação dos gametas esses genes. E aí fazendo o cruzamento. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Então, o que você observa? 50% positivo, heterozigoto, e 50% negativo. Vamos tomar como exemplo o sangue A. Observe que pelo esquema do sistema BO, ele pode doar para o seu próprio grupo e também pode doar para o grupo AB. O que acontece se nós colocarmos o sangue A positivo doando para o sangue AB ou para o próprio sangue A positivo?
Se for entre positivos, observe que pelo esquema de doações do fator RH, positivo pode doar para positivo tranquilamente, obedecendo, logicamente, às regras do grupo. Então, o A positivo pode doar para A positivo, pode doar para AB positivo. Mas, se a gente levar em conta que ele é um A positivo e está querendo doar para alguém que é A negativo, isso não será possível. Observe no esquema de doações do RH que o positivo não pode doar para o negativo, pode apenas receber do negativo. Exatamente porque a pessoa que tem a proteína do macaco rhesus, entrando em contato com alguém que não tem essa proteína, estará agindo como um invasor. É como se esse sangue estivesse atacando o corpo daquela pessoa que é negativa, ou seja, que não tem a proteína. E aí, gente, acontecerá realmente o processo de hemólise, de incompatibilidade. Sendo assim, é muito importante observar esse quadro, né? De uma forma geral, com o tempo você acaba se acostumando, você tem que fazer o treinamento, basta que você aprenda aqueles 2 esqueminhas aqui. E pode pegar aí uma folhinha de papel e faz aí a construção do esquema do sistema ABO e depois do sistema RH. Isso, na hora de saber quem pode doar, quem pode receber, basta que você faça o cruzamento dessas 2 informações. Então, para o sistema ABO, o que você faz? Coloca aí AB de frente para O, como se estivesse fazendo uma cruz, né? No sentido vertical. No sentido horizontal, o A de frente para o B. Depois, você pensa assim, quem é o doador universal? É o O. Então, você sai conectando. Ele pode doar para A, liga do O para o A. Pode doar para AB, pode doar para B, doa para todo mundo, inclusive para ele mesmo. Todos os tipos sanguíneos aí, você faz essa setinha girando, informando que dentro do próprio grupo haverá essa doação. E aí você faz a outra pergunta, quem é o receptor universal? Aquele onde as setas vão estar finalizando. Você já tinha feito a conexão do O com o AB, então está faltando fechar do A e do B em direção também ao AB. Treine isso. Fator RH também é muito fácil. Escreve numa linha RH, dá um espaço, RH positivo, dá um espaço, coloca RH positivo. Pula algumas linhas e vai colocar RH negativo, RH negativo. Depois coloca essa setinha ligando o positivo com o positivo, essa setinha indo e voltando. E de baixo para cima, apenas a setinha indo, certo? Do negativo para o positivo. Treina esse esquema aí que você vai conseguir enfrentar muitas questões sobre esse assunto. Bom, chamar a atenção aqui para o tipo O, que é o doador universal, já que nessa faixa, nessa coluna, estamos ressaltando os doadores. O O positivo, ele não é o verdadeiro doador universal, considerando que ele não vai poder doar para os negativos. O O negativo, sim, esse é o verdadeiro doador universal, sangue bom, sangue disputado aí nos hemocentros. E para receber, considerando aí o receptor universal, que é o tipo AB, vai acontecer uma situação inversa. O AB positivo é que vai ser considerado o verdadeiro receptor universal, vendo que o AB negativo não poderá receber de sangues positivos. Para resolver também questões de sistema ABO cruzando com a informação fator RH, é necessário muitas vezes que a gente vá proceder como ocorre na segunda lei de Mendel, em que a gente considera os 2 cálculos separadamente. Então, nós vamos ter que fazer o cálculo só do sistema ABO e o cálculo só do fator RH para depois cruzar as informações na regra das probabilidades. Então, aí temos um exemplo, uma mãe que é A negativo e um pai que é B positivo. Considerando aí os 2 como heterozigotos, tá? A informação da questão tem que trazer isso aí para você. Às vezes traz de forma indireta, com informação de outros familiares, né, ou dos filhos que o casal gerou, ou dos pais, né, desse casal, dessas pessoas aí. Então, o AO, nós vamos considerar aí, vamos colocar aqui no nosso quadro de Punney. E nós teremos em seguida o BO. Ok, está organizado, então agora é só fazer cruzamento normalmente, como você já está acostumado. AB, A heterozigoto, B heterozigoto e tipo O.
E o RH, como é que vai ficar? A mãe é RH negativo, ou seja, é o tipo recessivo, Rzinho, Rzinho. E o pai, RH positivo. A questão também precisa te informar esse detalhe, se será homozigoto ou heterozigoto. Já coloquei aí o tipo heterozigoto para você estar considerando. Então, vamos distribuir aqui os gametas, fazendo a separação e colocando nas nossas coordenadas. Rzão, Rzinho, 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 Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Ok, a questão ela pode finalizar, depois de você ter tido todo esse trabalho aí, com uma simples pergunta. Qual a probabilidade de ter uma criança com o tipo sanguíneo O negativo? Então, você vai ter que voltar para o teu cruzamento e observar. O tipo O, 1/4, 25%. E a probabilidade de ser negativo, Rzinho, Rzinho, 1/2, 50%. Então, você transfere para cá, 1/4 para o tipo O, 1/2 para ser negativo e pela regra da probabilidade, a regra do E, o que é que vai acontecer? Você vai multiplicar as frações e o resultado ficará 1/8. Com a descoberta do fator RH, foi possível também compreender um problema que acontecia durante a gravidez de mães RH negativa, tá? Então, você observa aí a chamada eritroblastose fetal ou DHRN, doença hemolítica do recém-nascido. Essa doença, ela pode ocorrer em filhos de mãe RH negativo. Se for RH positivo, alguns dias antes do nascimento e principalmente durante o parto, uma parte do sangue do feto escapa para o organismo materno, que é estimulado a produzir anticorpos anti-RH. Como essa produção não é imediata, gente, o primeiro filho nascerá livre de problemas. Entretanto, em uma possível segunda gestação, os anticorpos maternos, já concentrados no sangue, atravessam a placenta e podem provocar a aglutinação das hemácias do feto, que serão fagocitadas e destruídas. Durante esse processo de destruição das hemácias, que são os eritrócitos, o que pode estar acontecendo? E nós temos eritroblastos e eritrócitos. Qual é a relação que existe? O eritroblasto, ele vai dar origem ao eritrócito. Ele é um glóbulo vermelho ainda imaturo, porque ele ainda apresenta o seu núcleo. E é produzido com o processo de hematopoiese, chamado também de eritropoiese, que vai estar acontecendo na medula óssea, especialmente nos ossos longos, como o fêmur. Então, esse processo, desde o momento da geração, ele vai estar acontecendo. Lembrando que são os glóbulos vermelhos que também vão estar levando uma proteína muito especial, que é chamada hemoglobina. E essa proteína vai dar cor vermelha ao nosso sangue. No momento que o eritrócito é destruído, como eu falei agora há pouco, o que vai estar proporcionando? Um processo de anemia. Além do processo de anemia, a criança ela poderá apresentar uma situação de icterícia. O que é a icterícia, gente? É o acúmulo da bilirrubina, que é um pigmento amarelo, uma substância que em quantidade excessiva se deposita nos tecidos e dá coloração amarelada à pele. Além disso, ela pode se depositar no cérebro da criança e provocar surdez e deficiência mental. A destruição dessas hemácias do feto, do recém-nascido, leva os órgãos produtores de sangue a lançar na circulação hemácias ainda jovens, os eritroblastos. Daí vem o nome da doença, ok? Então, ela vai atingir, vai estar destruindo os eritrócitos, que já estavam prontos para levar o oxigênio, para retirar o gás carbônico, vai estar causando um processo de anemia, acelerando a eliminação de eritroblastos no sangue, que são glóbulos vermelhos imaturos, e o acúmulo da bilirrubina, que naturalmente nós produzimos, porque nossas hemácias são recicladas a cada 120 dias. A nossa circulação ela não para de lançar novos eritrócitos, novas hemácias. E o que acontece? Cada vez que uma hemácia é destruída, essa bilirrubina vai lá para o fígado para ser metabolizada, podendo ser eliminada pela urina, pode ser eliminada pelas fezes, mas numa situação dessa, viu, gente, acaba realmente trazendo um problema bem sério. Isso aqui é a situação de icterícia neonatal. O bebezinho ele nasce com essa
essa amarelidão profunda, a pele muito amarelinha. Se você observar, até a conjuntiva, essa parte branca dos olhos também está amarelada. E o tratamento pode ser feito de diversas formas. Pode acontecer, né, no caso, se for bem grave, que tem que fazer uma troca gradativa do sangue da criança. Ela vai receber uma transfusão com o sangue RH negativo, igual da mãe, certo? Para que possa cessar essa destruição, essa autodestruição de hemácias dentro do corpo desse bebê. Com o tempo, essa transfusão, esse sangue com RH negativo vai estar desaparecendo e o sangue da criança positivo vai prevalecer. Mas até lá, essa guerra imunológica também já vai ter cessado. Nos casos mais graves, é necessário um tratamento no próprio hospital após o nascimento chamado de fototerapia, o famoso banho de luz, tá? Perceba aí que o olhinho da criança tem que estar protegido para evitar a queima da retina e uma cegueira irreversível, ok? Então, essa luz que aparece aí é a luz azul e ela vai ter aí de 400 a 500 nanômetros e vai conseguir atravessar a pele da criança e degradar essa bilirrubina, que tá, à medida que ela se acumula e deposita no cérebro, como eu já falei, ela pode trazer um processo de deficiência mental, que também será um problema irreversível na vida dessa criança. Bom, então, para fechar, o que é muito importante? Se você é mulher e tem um RH negativo, você tem que prestar atenção no momento da sua vida em que você decidir ser mamãe. No acompanhamento pré-natal, que eu acredito que você vai fazer com um médico que tenha responsabilidade, porque, pasmem, já vi casos de alunas minhas sendo acompanhadas durante a gestação e o médico sequer pediu o grupo sanguíneo dessa criatura. Então, ela acabou tendo problema de eritroblastose fetal. O bebê foi atingido pela eritroblastose fetal, que é quem realmente sofre, tá? Então, revendo a história. Primeiro bebê, primeira gestação, geralmente a mãe não é sensibilizada. Segunda gestação, se a mãe não tiver feito o tratamento adequado, ok, não tiver recebido, tem uma vacina, tá, gente? Que é aplicada e a eficiência dela é em até 72 horas. Mas se ela nunca tomou a vacina, certo? Pelo fato de ter ficado sensibilizada, durante a gestação, entre a 28ª e a 30ª semana de gestação, ela pode fazer o tratamento, que é o momento que o bebê vai estar realmente nessa situação mais crítica e que é muito importante, porque ele pode até ser abortado, viu, gente? E se você é homem, como é que você deve se preocupar? Tá? Deseja ser papai, quer saber se vai estar gerando um filho com esse problema? Se você for negativo, relax, tá? O problema é se você for positivo, então preste atenção. Se você é homem e tem RH positivo e vai ter um neném com uma moça que tem RH negativo, alerta, tá? É uma situação de alerta para que o casal não enfrente esse probleminha aí da doença hemolítica do recém-nascido, a eritroblastose fetal. Então vamos resolver mais uma questão. Essa daí é da Fundação Educacional Inaciana, que é uma faculdade em São Paulo. Para que haja possibilidade de ocorrência de eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, é preciso que o pai, a mãe e o filho tenham respectivamente os tipos sanguíneos. Gente, muitas vezes essa questão sobre a eritroblastose vai ser cobrada somente sob esse aspecto aí, tá? Então, preste atenção apenas na ordem, porque não está colocando a ordem que eu apresentei agora há pouco. Está misturando um pouquinho as coisas, né? Colocou primeiro o pai. Então, como é que vai ser o pai? Ele vai ser um RH positivo. A mãe, quando é que ela tem risco de gerar um bebê com eritroblastose fetal? Quando ela é RH negativo. E o bebê vai puxar a mesma condição do pai, também RH positivo. Portanto, resposta letra A. Seja solidário, seja um doador. Então, se você tem entre 16 e 69 anos, uma massa corporal mínima de 50 quilos, uma boa saúde, não colocou piercing, nem fez tatuagem nos últimos 12 meses, você é um fortíssimo candidato. Procure o hemocentro da sua cidade e comece a fazer o bem. Comece a doar um pouquinho de você para ajudar muitas e muitas pessoas.
Então, ficamos por aqui nessa nossa aulinha. Inscreva-se no canal, deixe seu like, eu espero ter te ajudado. Compartilhe aí com quem precisa, ok? Tchau, tchau, até a próxima!